Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 183 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o livro dos Salmos. Já estamos aí na reta final desse livro tão maravilhoso, tão lido pelas pessoas. E tantas pessoas encontram consolo, restauração, conselho, e direção nele. A nossa porção de hoje é o Salmo 119, tá? Então medite nesse salmo, faça sua leitura com calma, é apenas um capítulo, E eu creio que Deus irá falar muito com você através desse salmo. O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no Salmo 119, mas o verso é o verso 96, amém? Então, Salmo 119, verso 96, diz assim a palavra do Senhor Jesus: Tenho visto que para toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Amém? Bom, nós temos visto que cada salmo ele tem um propósito, e nós temos vários modelos de salmos escritos nessa porção da Bíblia Sagrada. Nós temos salmos de louvores, salmos de celebração, nós temos salmos de sabedoria, temos salmos de clamor, salmos para aqueles que estão na angústia. Esse salmo, por exemplo, ele é um salmo de sabedoria, assim como o Salmo 1 e alguns outros. Ou seja, ele é um salmo que te estimula a buscar conhecimento em Deus, que te estimula a valorizar o conhecimento da palavra de Deus, que é tão enriquecedor e que tão poucas pessoas procuram, Outra coisa interessante desse salmo é que ele está na categoria dos salmos acrósticos. O que são? São salmos que a sua composição ela é feita dentro do alfabeto hebraico, No caso desse salmo, nós temos 22 porções, e em cada uma dessas porções nós temos no começo delas uma letra do alfabeto hebraico. Como, por exemplo, o início desse salmo começa com Aleph, que seria uma letra. Depois ele diz Bet, Gimel. Algumas pessoas acham que essa é uma referência a pessoas. Não, mas não é. É ao alfabeto hebraico, tá bom? Então, um salmo é um poema, uma canção, e ela tem uma organização estrutural. Outra coisa muito interessante desse salmo é que ele é o maior capítulo da Bíblia Sagrada. E olha que coisa interessante, o maior capítulo da Bíblia Sagrada, ele é totalmente dedicado para falar sobre a palavra de Deus, sobre a lei de Deus. Isso para mostrar como Deus entende que a sua lei, que a sua palavra é de extrema importância, certo? Outra coisa bem interessante é que quase todos os versos desse salmo, se eu não me falha a memória, esses são de 2 ou 3 versos apenas, que não tem nenhuma referência à lei de Deus ou à palavra de Deus. Tirando isso, todos os demais versos desse salmo, ou vamos falar 99% desse salmo, todos os versos têm alguma palavra que se refere à lei de Deus ou à palavra de Deus, certo? E você vai encontrar variações, por exemplo, como lei, palavra, mandamento, você vai encontrar promessa, Você pode encontrar também preceitos, juízos, são todas referências ao mesmo assunto. Então, ou seja, é um salmo completamente muito bem estruturado, muito bem montado, muito bem composto, perfeitamente ajustado para que o leitor, ao ler, entenda a preciosidade que é esse livro sagrado, a Bíblia Sagrada. E por isso todo cristão deveria amar a palavra de Deus. Amém, amados? Bom, dito isso, nós podemos falar que nesse salmo também nós temos textos muito conhecidos pelas pessoas e que são aí muitas das vezes usados para aconselhar, para direcionar, para capacitar pessoas.
como por exemplo o que nós encontramos logo no início dele, né? Que se encontra no verso de número 9, que diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Depois no 11 ele diz assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Todo cristão já ouviu, né, esse verso, mas muitas vezes não sabia que estava nesse salmo. Observa que lá está a importância da palavra de Deus, tá bom? Outro texto muito bonito, muito conhecido pelas pessoas, é o verso 50, que diz assim: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Olha que coisa interessante. Então, muitas das vezes, nos nossos momentos de dificuldades, nós não percebemos, mas é a palavra, é a mensagem de Deus, através da sua palavra, que nos dá força para nos mantermos de pé, tá bom? Talvez o mais conhecido por nós é o que se encontra no verso 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, tá bom? Então, se você não sabe qual decisão você vai tomar, por onde você deve ir, né? Ou se você não tem visto Deus no meio dos seus caminhos, isso prova que talvez você precisa se voltar um pouco mais para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela ilumina o caminho de todo aquele que a busca. Ela direciona bem a pessoa quando confia nela. Então lembre, a palavra de Deus traz luz no meio das trevas. Você tem se encontrado perdido, dificuldades para tomar decisões? Leia mais a Bíblia. Eu creio que Deus irá te dar uma direção. Amém? Por isso que nós estamos com esse trabalho aqui do devocional compartilhado, né? Para que todas as pessoas se estimulem e estimulem outras pessoas a estudarem mais a palavra de Deus. Amém? Bom, mas o texto que nós separamos para o nosso devocional é o verso 96, que diz: tenho visto que toda a perfeição tem o seu limite. Isso é uma verdade, né? Quando nós olhamos para a obra de um arquiteto, nós vemos casas extremamente maravilhosas, belas, magníficas, mas sabemos que no meio da arquitetura, pela matéria-prima que se tem, pela ciência que se tem e pela capacidade do arquiteto e também do trabalhador que vai executar a sua obra, toda obra tem uma limitação, certo? Nós podemos aplicar isso a uma poesia, a um livro, embora nós tenhamos escritores que marcaram épocas, né, que mudaram histórias com o seu conhecimento, com a sua escrita, também existe uma limitação, né? Nós podemos ver também, por exemplo, quando nós olhamos para a arte, né? Nós temos grandes pintores, grandes artistas plásticos, mas a sua beleza também é limitada. E nós poderíamos aplicar isso em todas as áreas, né? Por exemplo, nos esportes, nós temos pessoas extremamente habilidosas, que marcaram gerações, que nos seus esportes são considerados como reis, mas eles também tinham as suas limitações, certo? E é por isso que nós temos os famosos recordes, né? É quando alguém quebra aquele limite que foi estipulado, mas essa pessoa muitas vezes também coloca um limite à sua própria capacidade. Então toda perfeição no mundo tem a sua limitação. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, olha o que ele diz: mas o teu mandamento é ilimitado. Você pode estudar a Bíblia Sagrada a sua vida inteira e você vai sempre ter alguma coisa para aprender. Você pode ler muitos livros acadêmicos que te ajudem a entender a Bíblia, você pode estudar em escolas teológicas, você pode pastorear igrejas durante toda a sua vida. E se você for uma pessoa sensata, madura e realista, você vai reconhecer que sempre temos algo a aprender com a palavra do Senhor Jesus. Ou seja, ela é ilimitada. A Bíblia fala sobre todos os assuntos, ou pelo menos quase todos, que realmente importam para um cristão ser salvo. E muitas das vezes a Bíblia fala de assuntos que não são nem sequer remetentes à salvação, né? Tudo isso para dar para o homem, para o ser humano que Deus criou, suporte para que ele tenha uma vida adequada, uma vida ampla de alegria e prosperidade na presença de Deus. Então, ou seja, nós temos 1000 motivos para nos estimularmos a buscar a palavra de Deus, certo? E
alguns exemplos de como a sabedoria de Deus, o seu mandamento é ilimitado. Por exemplo, no verso 92, ele diz assim: se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito teria perecido na minha angústia. Ou seja, o que livrou essa pessoa da angústia que ela estava era a palavra de Deus. Quantas pessoas que passam por tempos de depressão, de angústias e ansiedades, que muitas das vezes só encontram sua libertação quando passam a meditar em uma porção da palavra de Deus diariamente e a orar em cima daquilo que meditaram, né? Então isso é uma verdade. O verso 93 diz: nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que tenho alcançado vida. E isso também é uma verdade. O próprio apóstolo Pedro disse, né, que para onde ele iria se só o Senhor tinha palavras de vida eterna, né? Então a palavra de Deus, ela gera vida, e não apenas vida material, mas ela gera vida espiritual. Tanto que para o homem usufruir do novo nascimento, ele precisa ouvir a palavra de Deus, crer nela, para depois nascer novamente, tá bom? E mais do que isso, né, você pode ver que esse escritor, ele tinha um amor pela palavra de Deus tão grande, que no verso 111 ele disse: os teus mandamentos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Ele vai dizer mais, ele vai dizer que a palavra de Deus para ele é mais preciosa do que o ouro. A palavra do Senhor para ele é mais preciosa do que todas as matérias-primas. E esse homem, ele se dedicava a tão extremo a palavra de Deus, que nos versos 147 e 148, ele vai dizer que acordava de madrugada e guardava vigília para meditar na palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Com muita dificuldade, alguém vai conseguir meditar em alguma coisa, em algum livro, no meio de muitas pessoas. Mas quando você guarda um tempo isolado, um tempo só seu, a sua qualidade de meditação é muito mais alta e muito mais eficiente. Então ele levantava um horário em que todos estavam dormindo, em que sua casa estava em silêncio, para que ele pudesse ter um tempo somente dele e da palavra do Senhor. E então ali ele encontrava maravilhas sem fins dentro da sua palavra. E outra coisa que nos motiva a entender que a palavra de Deus é realmente um tesouro insondável é quando ele diz no verso 164: por 7 vezes por dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Ou seja, pelo menos 7 vezes durante o seu dia, esse homem separava períodos para adorar e para glorificar a Deus somente pela beleza que havia na palavra de Deus. O quanto você tem amado a palavra de Deus? Qual é o tempo que você se dedica a ela? Qual é o valor que ela tem na sua vida? Com quanto anseio você tem buscado? E se você fosse colocar na sua vida tudo o que você tem, em qual lugar ficaria a palavra de Deus? Que ela seja o seu maior prazer e que você entenda que nada no mundo é tão perfeito quanto ela. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore comigo nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos pela tua preciosa palavra. Perdoa o nosso pecado, Senhor, a nossa falha, e nos ajuda nessa manhã. Que o Senhor venha nos estimular a cada dia mais amarmos a tua palavra, como esse salmo maravilhoso nos ensina. Que o Senhor venha nos ensinar diariamente a guardá-la no nosso coração, como esse salmo nos ensina. Que o Senhor venha nos ensinar diariamente a colocarmos ela como prioridade na nossa vida, como esse salmo nos ensina, Senhor. Para que por meio dela nós possamos alcançar bênçãos infindáveis, o teu favor maravilhoso. A tua palavra promove perdão para o pecado, nos leva ao arrependimento, nos leva à salvação. A tua palavra nos faz conhecer quem é o Senhor Jesus. Ela nos mostra quais são as promessas de Deus para nós. Ela nos consola, nos fortalece, nos renova, nos cura. E através dela nós alcançamos fé suficiente para sermos salvos. Nos ajude a amá-la, Senhor, e a nos dedicarmos em aprendermos mais dela. Para a glória e o louvor do teu santo nome. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, é simples, é humilde, mas é de coração.
deixa o seu like, compartilha com alguém que precise dessa palavra, tá bom? E se você não estiver inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho. Assim, todas as manhãs, nós estaremos aqui juntos estudando a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima segunda-feira.